Vamos aqui para mais um exercício de sequência. E aqui agora entramos em sequência que é chamada PA. Isso, uma progressão geométrica. Mas era o que vai diferenciar uma sequência chamada PA de uma sequência chamada PG. Existe a razão nos dois casos. Também uma PG, em termos de nomenclatura, em termos de notação, eu tenho lá o elemento A1, A2, o A3 e assim até a quantidade que for observada no exercício. Então, esse 1, 2, 3, 4 são índices dos elementos. E a ordem, primeira ordem, segunda ordem, ou seja, eu tenho um elemento, segundo elemento, terceiro elemento. Esses elementos, nessa questão, é chamado de N. Então, aqui, ó, quando aparece, por exemplo, AN, que é o termo geral. Então, é um termo geral que tem aqui um N e se for, por exemplo, nessa sequência, for a N, o AN aqui for A50, significa que eu tenho 50 elementos nessa sequência. E elas obedecem uma ordem. Existe uma ordem e que depende de uma razão. Também eu vou antecipar aqui do termo geral de uma PG. Na PG, o termo geral é calculado como sendo A1, aqui a razão é denotada como Q, elevado a N menos 1. Esta é o termo geral, a formulazinha, o algoritmo que permeia a questão da PG. E como se determina era a razão de uma PG? Na PA, vamos lembrar que é a diferença entre o segundo e o primeiro termo, vai ser igual ao terceiro termo menos o segundo, e assim. No caso da PG, a gente tem assim. Você tem o segundo termo sobre o primeiro, então é um quociente. Vai ser igual ao terceiro termo sobre o segundo, igual ao quarto termo. Nessa sequência, você pega um termo seguinte sobre o anterior. Vai ser um termo sobre o anterior. Se eu fizer isso, tiver 50 termos, essa igualdade vai ser verdadeira. Quer dizer, vai ter uma igualdade entre essas condições, esses quocientes. Mas e está pedindo aqui o que era? Olha, calcule o quinto termo. Deixa eu, então, fazer aqui um traço. Então, quando se fala em PG, também é uma sequência, é um pensamento lógico, tem uma lógica, uma lei de formação nesta sequência, que a gente chama de PG. Agora, o contrário de PA, aqui não é somar uma constante. Aqui a gente vai ter uma constante, chamada aqui, que é a razão, elevado a um expoente. E essa constante, claro, é diferente de 1, que também é diferente de 0. Geralmente é positivo. Tá? Então vamos lá. Ele quer saber aqui quem é o quinto elemento nesta sequência. Tem algumas maneiras da gente determinar quem é esse quinto elemento. Se nós temos a razão não é o segundo elemento sobre o primeiro? Isso, dessa maneira que a gente obtém a nossa razão numa PG. Você pega um elemento sobre o seu anterior. Então, neste caso aqui, vai ser 2. Portanto, a razão aqui é 2. O elemento quinto, se eu quero o quinto elemento, eu vou ter aqui o n valendo 5.
O n valendo 5, eu tenho o quinto elemento, ó. Eu quero saber o A5, eu tenho o primeiro elemento? Tenho o primeiro elemento desta sequência, que é o nosso A1, que já está ali, nem precisava trazer, já está lá, que é o 3. E a gente quer saber quem nessa sequência? A gente quer saber quem é o A5. Então, todos esses elementos a gente tem, né? Nós queremos saber quem é o nosso A5, temos a nossa razão, temos a quantidade de elementos e temos o primeiro elemento. E aí, juntando tudo isso aqui, eu vou calcular isso e tenho o seguinte, eu aplico aqui o nosso termo geral. Então, o termo geral aqui vai ser o AN. O AN é o A5, que vai ser igual ao primeiro elemento, que é 3, vezes a razão, que é 2, elevado a n menos 1. O n é 5. 5 menos 1, 5 menos 1, 4. E aí, portanto, quem é o nosso quinto elemento? O nosso quinto elemento vai ser 2 elevado a 4 é 16, ok? Faz a continha, 2 elevado a 4 é 16, que é 2, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E isso é 16. Lembra? Potência, mesma base, claro, o expoente você multiplica, são fatores iguais. 16 vezes 3, 48. Então, está aqui o nosso quinto elemento desta sequência, que é 48. Agora, você já avançou, já foi lá, já calculou aqui, fazendo desta maneira, mas olha, vamos voltar. A gente faz o seguinte, ó. Eu quero saber o quinto elemento. Eu sei que a nossa PG está como? Está assim, ó. O primeiro elemento é 3, o segundo é 6. Para nós chegarmos no segundo, o que fizemos com o primeiro? Então, você pode fazer desta maneira. Só que aí, eu tiver uma quantidade grande de elementos, não vai dar. Por exemplo, determinar o A50, né, o 50º elemento, não dá. Mas é fácil, nesse caso aqui, ó, eu multiplico pela razão. A razão não é 2? 3 vezes 2, 6. Na PA, a gente soma alguém, que é a razão. Na PG, a gente faz o produto do elemento pelo próximo. Quem é o próximo aqui? Eu vou multiplicar esse cara aqui por 2. E aí, ao multiplicar esse cara por 2, a gente tem... Vou mudando aqui, vamos fazer o carnaval. A gente tem esse elemento que é 6 vezes 2, 12. Quem é o próximo? A gente vai multiplicar por 2. Novamente, sempre por 2 para achar o seu sucessor. E aí, 12 vezes 2, 24. O próximo multiplica por 2 e o próximo é exatamente o 48 que a gente determinou usando a formulazinha que está aqui. Podemos fazer isso? Podemos. Só que, se você for determinar para... que na verdade aqui eu nem posso fechar. Se você for determinar para vários, para uma quantidade maior, você não vai ficar fazendo isso. E aí, se eu quisesse o próximo elemento, bastava dobrar novamente o 48. Quer dizer, agora é 48. Ok? Então, a relação, que é esta relaçãozinha aqui, que é o termo geral, é para isso. Ainda tem uma outra forma de você fazer. Mas aí você tem que pensar um pouco mais adiante. Mas é bom e a gente vai aprender. Tá aqui, né? Nós estamos aqui para aprender mesmo, é certo? Essa é a maneira mais rápida, assim, no sentido de que vale para qualquer PG, conhecendo alguns elementos. E assim, olha, se eu quero o A5, direto e reto, o A5 vai ser o A3, vezes a razão, você precisa da razão, que é 2,
elevado a um cara lá em cima menos, quer dizer, este cara menos 1 lá em cima, que é o que a gente fez, mas você não precisava antes pensar na PG, pensar na forma do termo geral, que dá o 48. Eu estou fazendo isso por quê? Porque se eu pedisse para vocês, por exemplo, ó, eu quero, vou até mudar de cor, né? Deixar uma cor diferente. Eu quero, por exemplo, o A10. O A10, olha, você chegou no APG e pede algum dos elementos, num termo geral, é o primeiro elemento vezes a razão, e aqui em cima é sempre 1 a menos. Esse caso é 9. Não vou nem fazer, porque vai dar para fazer, claro. Entendeu? Ah, e se eu tivesse era o quinto elemento e pedisse, tivesse o quinto, a razão, e pedisse o décimo. Aqui seria o quê? O quinto de 5, eu já tenho 5 para 10, faltam 5, só que é 5 menos 1. Quer dizer que é 5 menos, ali é 5. Eu já tenho 5 elementos, eu quero do 5 para o 10. Então lá em cima é 5, porque já tem 5 aqui na história. Tá ok? Mas está aqui a resolução usando o termo geral. Aqui um balãozinho para lembrar. Se eu quiser pensar dessa maneira, eu penso, mas não há necessidade. Então, o que é um raciocínio, um pensamento geométrico, né, de uma PA? Você não vai ficar somando alguém, você vai multiplicar por alguém. Esse alguém é chamado razão. E aí as ferramentas, os meios para a gente determinar alguns elementos. A fórmula do termo geral da PG resolve a maioria dos nossos problemas quando não envolve soma. Sucesso, boa aprendizagem!